noite. É uma alegria estar aqui com vocês e partilhar desse tempo juntos. O pastor Joversi já apresentou um pouco. Meu nome é Paulo Henrique e sou de São José dos Campos. Na verdade, não sou de São José dos Campos, mas moro lá há 7 anos. Eu sou mineiro. Mas é uma alegria conhecer o norte do país. Diferente do Estênio, que disse que veio daqui, eu não acreditava que o norte existia mesmo. Era uma lenda. É a primeira vez que estou vindo para o norte do país. Por incrível que pareça, eu nunca passei da região centro-oeste. E tenho muitos amigos que moram no Amazonas, no Amapá e no Pará. Eu brinquei com eles, já mandei uma mensagem. É verdade, o norte existe. Vocês estavam certos. E também desta conferência em particular. Já conheço o pastor Joversi de outros lugares. Obrigado, irmão. E como ele mencionou, um dos pastores que trabalhamos juntos lá na nossa igreja, foi colega dele de seminário, tem falado muito bem a respeito dele, de sua teologia, do que tem acontecido aqui no norte. E também o pessoal da Fiel tem feito bons comentários acerca desta conferência, na perspectiva reformada, da seriedade com que o evangelho tem sido tratado aqui por este ministério. Então me empolguei muito para estar aqui com os irmãos. E já nesse tempo também muito abençoado, não somente pelo culto, pelas músicas que acabamos de ouvir. O pastor Estênio, já estivemos juntos em algo curioso. A última vez que estivemos juntos foi num evento parecido com esse. Ele estava cantando e eu estava fazendo a conferência numa editora ainda, bem parecido. Aí me lembrei muito das músicas e do tempo juntos ali. Mas eu sou pastor lá em São José dos Campos, não vou aqui dar um currículo, nada disto, mas apenas vou falar do texto bíblico e por que 1 Samuel. Parte da minha formação está nos textos do Antigo Testamento, em especialização sobre a interpretação das narrativas hebraicas. Embora tenha trabalhado mais nos últimos anos com o texto do Novo Testamento, a minha formação é em Antigo Testamento e falar disso me empolga muito. Eu queria orar com vocês antes de olharmos para o texto. É um desafio falar de 1 Samuel, porque na verdade é um texto grande, riquíssimo e muitos detalhes, e muitas aplicações importantes para a igreja, para o povo de Deus hoje, para o povo da aliança, que ainda é o povo de Deus. Não diferente daquele povo que recebeu a revelação do Senhor, mas é o povo que representa o Senhor, somos nós hoje. Vamos orar juntos e meditaremos então na palavra do Senhor. Senhor, entregamos nossa atenção em adoração a Ti neste momento. Queremos entender, embora as explicações sejam técnicas, o entendimento através de uma comunicação simples, mas nós sabemos que aquilo que descobriremos nesse texto não é apenas humano, não foi apenas da mente do autor, mas foi inspirado por Ti, para que o seu povo pudesse conhecê-lo naquele período e para que nós, hoje, pudéssemos também conhecer o Senhor. Continue trabalhando em nossas vidas, levando-nos a representá-lo de forma digna de quem o Senhor é, como Igreja Santa do Senhor Jesus. Esta é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, eu vou, nessas 4 noites, olhar para alguns textos. Impossível expor Samuel inteiro em 4 noites, claro. Nem me atrevo a propor isto. Mas também não dá para selecionar narrativas e comprometer o entendimento e a exposição do texto, visto que é uma conferência de exposição. Então nós vamos olhar para os 3 primeiros capítulos de Samuel. Mas nessa primeira mensagem eu quero dar algumas informações, não apenas informações, nós de forma devocional também meditaremos em como isto pode nos fazer conhecer o Senhor, mas eu queria influenciá-lo a ler Samuel na perspectiva do que vou apresentar hoje. E se o Senhor permitir, nas próximas noites, olhar então para as narrativas do capítulo 1, 2 e 3 de Samuel. E creio eu que isto vai influenciá-lo de forma a ler o texto de Samuel inteiro, entendendo a perspectiva que Deus concedeu ao autor, aquele que compôs o texto. Então hoje eu quero dar algumas informações que vão nos ajudar a compreender todo Samuel, e em especial os 3 primeiros capítulos. Então se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1,
nós encontraremos a primeira narrativa sobre Ana. E, de propósito, já mencionei isso, narrativa sobre Ana. Nós temos a tendência tradicional a olharmos para este texto e encontrarmos uma história sobre Ana, e não é verdade. Ana é apenas um personagem de um evento que o autor selecionou para nos contar algo, ou aos seus receptores. Mas está contando sobre o nascimento de Samuel. E esta é a primeira narrativa. Como Samuel nasceu de uma família onde sua mãe era uma idólatra. Isso pode chocar um pouco a tradição, visto que nós lemos este texto quase sempre na perspectiva de ensinar sobre oração, e não era esta a intenção do autor. Nos dar exemplos de como devemos hoje orar ao Senhor. Mas há dezenas de comentaristas ou livros escritos olhando para esse texto como um exemplo, um modelo de oração. Mas eu falarei melhor sobre isso amanhã, com alguns detalhes, que esse texto fala sobre idolatria. Depois que Ana se arrepende e faz um voto ao Senhor, o autor coloca um salmo que aquela mulher compôs com base no que ela aprendeu do Senhor, uma exaltação ao Senhor. E no capítulo 2 começa a segunda narrativa sobre os filhos de Eli. Eli, o sacerdote, e os seus filhos rebeldes. E como Deus reprovou então o sacerdócio de Eli e de seus filhos. E aí, por último, no capítulo 3, nós temos a narrativa de Samuel, como o Senhor começou a revelação agora, falando diretamente com um profeta, um sacerdote, que era também profeta. Então temos 3 grandes narrativas para observarmos nas 3 noites, se o Senhor permitir. Mas antes disto, eu tenho que dar algumas informações importantes. 1 Samuel, 2 Samuel, fazem parte do mesmo texto. Hoje vamos falar sobre 1 Samuel, de propósito, porque na nossa Bíblia vem essa divisão e nós devemos respeitar a maneira como nós nos localizamos no texto sagrado. Porém, 1 e 2 Samuel, na Bíblia hebraica é o mesmo texto. Agora, evidentemente, se você me perguntar, se eu comprar uma Bíblia hebraica numa livraria, vou ter então em 1 e 2 Samuel juntos? Não, porque ela também já vem separada. Mas possivelmente, ou seja, de forma original, são 2 rolos de um único texto, que foi catalogado por 1 e 2 Samuel por causa dos rolos. Evidentemente, são livros grandes. Mas há um outro detalhe importante. 1 Reis e 2 Reis, possivelmente, ainda é a parte final do mesmo texto. Se você observar o final do 2 Samuel, dê um salto no 1 Samuel. Se você for até o final do texto de 2 Samuel, você vai ver as narrativas terminando com Davi e a sua velhice. Este é um grande argumento para entendermos as narrativas de Samuel, ou do livro de Samuel. O capítulo 24 de 2 Samuel termina com Davi, já idoso, fazendo ali um voto ao Senhor e sendo repreendido pelo Senhor. Mas o livro de 1 Reis começa com a velhice de Davi e não há uma introdução. Esse é o maior argumento de que 1 e 2 Reis talvez seja a continuação ou o mesmo texto. Não há uma introdução ao livro de 1 Reis. Ele simplesmente continua narrando o que estava lá. E este talvez seja um dos maiores argumentos de que também Reis faz parte do único livro em que nós temos nossa Bíblia, 1 e 2 Samuel. Por que isso é importante? Porque este livro foi escrito, ele teve a sua composição final durante o cativeiro na Babilônia. Isso é uma outra forma de ler o texto, que nós achamos que o texto foi escrito por Samuel durante a sua vida. E não é verdade, porque ele morre durante a narrativa. E o texto continua sendo chamado livro de Samuel. E não foi escrito por Samuel. A maior possibilidade de autoral recai sobre Jeremias. E se eu tivesse que optar por alguém, eu acredito que seja Jeremias, o autor deste livro. Não há uma identificação, mas me parece muito com a linguagem, o estilo literário, o tipo e as palavras de Deuteronômios, que cabe aos textos de Jeremias. Portanto, se Jeremias escreveu, e é certo que esse livro terminou de ser escrito durante o cativeiro da Babilônia, nós entendemos por que ele foi escrito. E por que estas narrativas foram selecionadas, visto que ele não quis contar toda a história, não era o seu objetivo.
mas selecionar episódios durante a história do povo que pudesse trazer esperança aos ouvintes. O que nós estamos fazendo aqui? Porque Deus está nos castigando. Porque aqueles que conheceram o Senhor pecaram contra Ele. Qual foi o grande pecado que Deus está corrigindo o povo constantemente durante nossa história? Isso já explica por que o texto começa com uma idolatria da mãe de Samuel. E o texto foi aplicado ao nome de Samuel, evidentemente, por causa da sua influência nesse período em que ele vai receber de Deus, diretamente de Deus, ele vai conduzir, vai ungir Saul, o primeiro rei, e o maior deles, o que tem maior destaque nas narrativas, Davi. Então faz sentido que Samuel tenha sido selecionado para dizer o livro é de Samuel. Como nós passamos a conhecer a Deus através de Samuel e no período em que Samuel resgatou a voz do Senhor para o seu povo. Observa como é importante para a igreja de hoje. Temos muitas aplicações, mesmo quando vamos observar as informações que vão nos ajudar a entender as três primeiras narrativas. Se você abrir 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. No capítulo 8, versículo 1, o autor nos deu um detalhe. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então, tendo Samuel, falando de uma outra pessoa, não foi Samuel quem escreveu, ele estando velho ou idoso. E no versículo 1 do capítulo 25, no capítulo 25, versículo 1, nós temos ali: faleceu Samuel. E todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Nos dias de Davi, Samuel já estava morto. O narrador nos diz, ele está avançando, agora ele está idoso e agora ele já morreu. E a narrativa continua, sempre colocando o sacerdote na terceira pessoa. Por isso não foi Samuel quem escreveu esse texto, mas ganhou a responsabilidade, o título do livro. Então, escrito lá no período do cativeiro babilônico, nós temos uma diferença de um livro histórico que é importante. No livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 29, Crônicas foi escrito já um pouco mais tarde. Primeiro Crônicas 29, 29, há uma informação sobre o texto de Samuel, ou Samuel, como um profeta. Isso é importante, porque Crônicas, sim, é um livro sobre crônicas dos reis. Diferente. E diz assim, 1 Crônicas 29, 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então nós poderíamos entender que ele está falando do livro de Samuel, mas não temos esta informação no livro de Samuel. Mas no capítulo 10, versículo 25, nós temos certeza de que Samuel escreveu vários textos. Capítulo 10, versículo 25 de 1 Samuel. Depois que Samuel ungiu a Saul e o povo então aceitou como rei, no versículo 25 do capítulo 10 diz: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Se lermos com atenção, não se refere, Crônicas não está fazendo referência ao texto que nós vamos estudar aqui, 1º e 2º Samuel. Está fazendo referência a um texto que o profeta registrou todos os atos do rei. Tanto é o que nós temos aqui, é ele dizendo, registrou num livro, e não neste livro. Registrou num livro em que ele está contando, fazendo crônicas sobre o rei. E que Esdras, possivelmente, vai agora escrever crônicas e vai fazer essa pesquisa naqueles textos, que não foram preservados como textos inspirados por Deus. Diferente deste aqui. Sabendo disto, nós vamos ler Samuel numa outra perspectiva, que é muito importante para entender Samuel.
E agora que temos essas informações, eu queria fazer algumas perguntas e que você pensasse a respeito delas antes de olharmos para outros detalhes. O povo de Israel em cativeiro, por causa da idolatria, por causa da rebeldia, por causa da dureza do coração, experimentaram ou decidiram viver longe do Senhor e estão ali sofrendo. Se você estivesse naqueles dias, se alguém lhe perguntasse por que você e eu pertencemos ao Senhor, somos o povo da aliança e temos que viver em cativo, sofrendo tanto, qual seria a sua resposta hoje? Isso nos ajuda a entender o que está acontecendo com a igreja de Jesus hoje. Será que Deus deixou de intervir na história? Será que o cristão que representa o Senhor hoje continua preservando a palavra? Será que Deus está dormindo e naquele período ele era um pouco mais sério com a sua palavra? Ele punia o povo quando não o obedecia, não o adorava? E hoje ele já não mais faz isto? Ou temos o mesmo Deus, a mesma seriedade com a palavra, a mesma revelação, e somos também hoje o povo de Deus? Talvez não venha sobre nós ninguém para nos escravizar, como aconteceu com eles. Mas será que Deus deixou de intervir na história do seu povo? É esta pergunta que nós vamos fazer de forma devocional, para entendermos os 3 primeiros capítulos, que lançam todo o assunto de todo o livro. E é isso que eu queria propor agora. Observar no capítulo 1, 2 e 3, como nesta introdução nós temos a dinâmica para a leitura de todo o texto, incluindo 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Nós temos a narrativa sobre Ana e o nascimento de Samuel. Observe no versículo 1. Diz: houve um homem em Ramataim de Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Torru, filho de Zufi, efraimita. E tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. O autor do livro Samuel é um grande escritor. Se você perceber como ele narra e coloca os detalhes, que ele vai ligar isto a algum assunto logo à frente, ele seria hoje premiado pela composição do seu texto. Ele está falando da origem de Samuel, falando de um homem, para contar sobre sua mãe, e aí ele coloca uma nota. Penina tinha filhos, Ana não. E você diria, por que essa informação? Já sabemos. É importante para entender a próxima narrativa. Durante a próxima narrativa, ele vai colocar um outro detalhe que é importante para você entender a segunda narrativa. Durante a segunda narrativa, nós vamos ter alguns detalhes que é para você entender a terceira narrativa. E depois, todas as 3 narrativas vão aparecer o assunto em todo o livro. Intencionalmente. Foi um livro. Diferente de uma epístola, e por isso eu espero que não pareça aqui informações muito técnicas nessa noite. Que uma epístola é mais fácil. Uma das maneiras de interpretar uma epístola é você colocar toda a epístola na sua frente, não como nós temos no livro aqui, mas imprimir talvez num papel enorme a epístola de Paulo, por exemplo, e tentar ler de uma vez, porque a epístola não foi escrita assim. Ninguém escreve uma epístola, o primeiro capítulo, guarda, volta, faz uma revisão, troca, e daqui a 2, 3 meses continua escrevendo. Mas um livro nós fazemos isto. Esse livro demorou muitos anos para ser terminado. Diferente de uma epístola. E se você ler a epístola com uma visão tubular, como nós olhamos assim, através de um tubo, nós não vamos entender todo o propósito do autor, a dinâmica do início ao fim. Como, por exemplo, se já foi exposto aqui, que fiquei sabendo hoje, Gálatas já foi explicado aqui. Se você ler o primeiro versículo de Gálatas e o último, Paulo começou escrevendo de um jeito e terminou de outro. Ele começa bravo, vocês abandonaram o evangelho. No meio da epístola ele já está querendo pegar aqueles irmãos pelo colarinho, porque ele diz, eu queria estar aí para vocês observarem o tom da minha voz. E ali ele termina a epístola mais bravo ainda, ele está interagindo com o texto, como você e eu interagiríamos se escrevêssemos uma epístola. Agora, interessante que o livro de Samuel, não, de propósito, há um esboço. Há uma dinâmica onde ele coloca alguns detalhes extremamente importantes para você entender a próxima narrativa de forma muito inteligente. Ele vai ligando uma na outra. E aqui esse detalhe, Penina tinha filhos e Ana não, é importante para entender a próxima narrativa. No capítulo 2, versículo 12 ao 36, nós temos a narrativa sobre os filhos de Eli. No capítulo 2, a partir do versículo 12.
E observe, o versículo 2 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Se você voltar, e faremos isso amanhã para ler todo o texto, na narrativa de Ana, Ana fez uma oração: não tenha sua filha por filha de Belial. E ainda, um outro detalhe importante, quando ela vai até o templo, vem uma outra nota do autor dizendo: estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Cada detalhe de uma narrativa liga a outra. E depois, no capítulo 3, do versículo 1 até o 21, nós temos a narrativa sobre como Samuel se tornou sacerdote profeta do Senhor. E eu gostaria de ter tempo para citar todos os versículos que temos aqui nesse trecho, que vão aparecer em todo o livro, simplesmente porque aqui entendemos como Deus se revelou a ele. Porque o primeiro versículo diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Eram raras, não eram como hoje, como os profetas que nós temos hoje. Não eram frequentes, como foi nos últimos dias em que nos aproximávamos do cativeiro. Você vai entender toda a narrativa, como Deus vai trazendo profeta, e aquilo vai aumentando, e o povo não vai ouvindo, vai desprezando a palavra do Senhor. É importante para entender a dinâmica do texto. Há um ciclo que você precisa também compreender aqui. O primeiro ciclo é o da idolatria. Ana, se você quer um grande exemplo para Ana, talvez seja um exemplo para não seguir. Ela passou a vida toda orando de forma errada e fez uma oração correta e nós a tratamos como modelo de oração. Esse é o nosso primeiro erro. A vida toda ela orou de forma idólatra. Foi corrigida pelo Senhor e abandonou a idolatria. Então ali nós temos o tema que vai aparecer durante todo o livro sobre a idolatria do povo. O apego aos rituais, o desprezo a Deus e a fissura por um governo humano, isento de Deus, também vai aparecer nessas três narrativas que vai perdurar durante todo o livro. Ana frequentava o templo, os filhos de Eli eram sacerdotes no templo e Samuel vai ser educado no templo. Apegos aos rituais, porém um desprezo ao Deus, ao governo de Deus. O sofrimento é um outro tema que vai aparecer, o sofrimento como disciplina divina. O povo pede um rei, Deus dá um rei e tem sofrimento. Antes do rei, período de juízes, sofrimento. Deus se revela, o povo o abandona, não crê em suas palavras, vai buscar um governo humano e Deus traz sofrimento sobre o povo. É exatamente esse ciclo que vai perdurar até o cativeiro. O arrependimento, toda vez que o povo se arrepende, Deus é misericordioso e aceita o arrependimento do povo. Deus nunca recusou o arrependimento do seu povo. Sempre esteve disposto a restaurar o povo. Isto vai aparecer num ciclo até o cativeiro. E durante toda a narrativa. Também a revelação de Deus, que começa com Samuel. E agora nós vamos ter, conforme o tempo vai passando, mais profetas. Deus falando. Em uma linguagem bem interessante, se você ler nessa dinâmica, Deus fala e fala de forma muito rara. Não era comum. Mas se você continua lendo a história, parece que Deus está mandando mais pessoas. Olha, avisa esse povo e levanta mais pessoas. E as pessoas não ouvem, o povo não ouve. Então a revelação de Deus vai crescendo como se Deus estivesse gritando: olha, eu não quero puni-los. A minha palavra é de misericórdia, mas se vocês não ouvem a minha palavra, então virá a punição. E então o retorno. Deus sempre clamou pelo retorno do seu povo. Nós temos aqui 6 temas que vão aparecer em todas as narrativas e vão crescer até os dias de Jeremias. E que eu queria parar mais uma vez e fazer uma outra reflexão para as nossas vidas, se isto tem relação conosco hoje. Idolatria. Será que o povo de Deus ainda tem idolatria hoje? Ana não estava adorando imagens. E talvez você tenha pensado da mesma forma: eu não tenho imagens em casa. Mas a idolatria de Ana era ter trocado o Senhor e ter sido consumida por um desejo, e o desejo de ter um filho. O apego aos rituais. Viajavam horas e horas até o sacerdote, mas sem nenhum significado espiritual. O próprio sacerdote perdeu o significado espiritual do seu culto.
sua liturgia, a seriedade. O serviço já não mais produz piedade. E o governo humano, o desejo pelo governo humano em fazer do seu jeito. Será que não estamos enfrentando a mesma coisa nos dias de hoje? Nos cultos, no evangelicalismo, pessoas deixando Deus de lado e buscando formas melhores de viver o próprio evangelho como povo de Deus. E o sofrimento, como lidamos com o sofrimento quando Deus nos pune, quando Deus nos corrige? Será que Deus não intervém em nossa história? O arrependimento, será que Deus fechou as portas para o arrependimento ou continua levantando profetas, não mais nesta proporção, não mais desta maneira, mas ainda clamando pelo arrependimento e dizendo que há a porta aberta para o retorno, que a revelação de Deus não é uma nova revelação, mas Deus continua falando com o seu povo e o povo continua não ouvindo a sua voz? Eu tenho certeza que isto é para você e para mim e é para o povo de hoje. Então chegamos à última informação aqui antes de olharmos para as narrativas. A partir do versículo 4, do capítulo 4, nós teremos a história do povo. Se você compreender bem as três narrativas do capítulo 1, 2 e 3, você vai compreender todo o restante do livro. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Se você não entender a dinâmica autoral dos três primeiros capítulos, não poderá entender o livro. Seria como se você comprasse um livro e pulasse os 3 primeiros capítulos. Você não pode entender o que o autor está se comunicando. Você perdeu toda a base. E aí você passa a ler como um livro de história. O livro de Samuel não é um livro de histórias. A história do povo de Israel. Mas é a revelação de Deus, através de um profeta que escreveu, inspirado por Deus, para dar um recado ao povo. Olha para a sua história, sua história. E observe como o nosso povo abandonou o Senhor, embora o Senhor estivesse ali intervindo em nossos dias, falando conosco. E a idolatria nos cegou. É este o tom do livro. Embora tenhamos muita informação histórica em Samuel, o objetivo não é um relato histórico dos reis e do povo de Israel. Mas era uma explicação para dar esperança ao que nós estamos fazendo aqui e o que Deus fez conosco no decorrer da nossa história. É diferente. Então, a partir do capítulo 4, tudo aquilo que ele introduziu será agora explicado em narrativas selecionadas e contadas de uma forma que o povo pudesse compreender a idolatria, a revelação de Deus, a intervenção divina, a cegueira, o desejo pelo governo humano, a falta de arrependimento e a intervenção de Deus novamente clamando por um retorno. E o povo volta e depois começa um novo ciclo. Você tem Samuel guiando o povo com a teocracia, até que o povo não quer mais e deseja um rei. Você tem um rei que vem Saul, dado pelo povo, e Deus diz: não rejeitaram você, Samuel, mas me rejeitaram, então vamos dar um rei a eles. Temos toda a história de Saul, como Saul era um rei segundo o povo, que não temia o Senhor, mas praticava os rituais. Todos os feitos dele, a recusa de Deus em aceitar a adoração do povo e do próprio Saul, e depois Davi. Como Davi foi um rei colocado por Deus com uma ideia de trazer novamente a revelação do Senhor e a seriedade e a piedade. Os feitos de Davi, e depois como o próprio Davi faz a mesma coisa. Abandona o Senhor, e o texto de 1 Samuel é encerrado, ou tem uma pausa com a velhice de Davi. Então abra novamente no capítulo 24 de 1 Samuel. Desculpe, 2 Samuel. Tudo isso que ele disse vai percorrer todas as narrativas escritas, selecionadas para contribuir com a intenção do autor. E o capítulo de Samuel, que termina com a velhice de Davi, antes do livro de Reis, observe como nós vamos encontrar isso na última narrativa. Eu só quero provar para você que isso vai te influenciar a ler todo o texto, mas não vou me ater a explicar o capítulo 24. Mas no capítulo 24 nós temos Deus irado com Davi. Irado com Davi porque ele resolveu fazer um censo com o povo.
E Deus achou aquilo muito injusto, errado. Então Deus levanta um profeta, agora o profeta Gade, no versículo 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor. 3 coisas te ofereço. Deus está dizendo: eu vou punir de novo o povo. Não me ouviram e se tornaram idólatras, e cada um está buscando o seu próprio governo, viver a sua maneira, e me deixaram de lado. Então eu vou dar 3, vou te dar a chance de escolher qual delas você quer, Davi. Escolhe. Veio versículo 13, veio, pois, Gade a Davi e fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. E a escolha de Davi no versículo 14 é: eu estou em grande angústia. Se você pegar as mesmas palavras e voltar para ler Ana, Saul, Davi até mesmo em alguns salmos, e o que nós temos aqui é a mesma coisa. Estou em grande angústia. Ou seja, há um grande ídolo aqui. E ele diz: porém, caiamos nós nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi prefere enfrentar os homens, escolhe o caminho do homem, do que enfrentar a Deus. Não, Deus é misericordioso e ele não vamos escolher um caminho mais fácil. Então Deus enviou a peste sobre Israel e depois retirou a mão, porque de fato ele é misericordioso, ele sempre dá o arrependimento. É a mesma dinâmica de narrativa. É como se você tivesse um esboço e o autor estivesse colocando toda a história para você compreender a mesma coisa. Agora Deus é misericordioso, não pune o povo, e Davi cai em si. Versículo 17, vendo Davi ao anjo o que faria ao povo, falou ao Senhor: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então Davi mudou de ideia: não, Senhor, eu não quero mais o muro dos homens, eu prefiro enfrentar o Senhor. Diferente de Saul, Davi voltou atrás e disse: não, eu entendo que o Senhor está intervindo mais uma vez, e que há mais uma vez um ídolo, e que há mais uma vez um apego ao mundo dos homens, ao governo humano, e a tentativa de viver independente do Senhor. Retorne, Senhor. Faça a tua vontade. Eu mudei de ideia. É o mesmo ciclo que nós temos nos 3 primeiros capítulos. E aí então nós temos o tema de que Deus continua intervindo na história humana. Talvez esse tema seja a nossa conclusão, a conclusão dessa etapa de informações, mas eu ainda vou falar agora das três narrativas, de como nós vamos lê-la a partir de amanhã. Mas a nossa conclusão é que Deus continua intervindo na história humana. Deus continua intervindo. Talvez você tenha sido engolido pela crença de que se Deus já não está mais escrevendo as Escrituras, então Ele está descansando. Deus cessou a revelação, nós cremos nisso, claro. Em nossa perspectiva reformada, nós cremos que não há mais acréscimos a esta palavra. Mas isto não significa que Deus esteja descansando. E que Deus não esteja intervindo na nossa história. Que Ele não continua sendo soberano sobre os reis que temos. E que Ele não continua chamando e clamando, e que a sua voz não continua ecoando aos nossos ouvidos, dizendo: se arrependa. E os homens também não mudaram desde a época em que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento. Somos os mesmos. Criamos ídolos em nossos corações. E por amor a estes ídolos criados, nós abandonamos o Senhor e não queremos mais ouvir a voz dEle. E tentamos viver do nosso jeito, independente do Senhor. Mas sem abandonar nossos rituais. Sem abandonar o culto. Sem abandonar nossa prática religiosa. Mas o Senhor está do lado. E o Senhor continua intervindo, clamando pelo arrependimento. E se você se arrepende, Ele dá a oportunidade de retorno e muda, porque Ele é misericordioso. Ele perdoa. Deus continua intervindo na história. Os homens continuam tomando suas decisões idólatras. A intervenção de Deus ainda é feita através de homens que Ele vai levantando no seu meio. Deus continua sendo reconhecido por todos aqueles que se arrependem, como Ana. Os homens continuam colhendo frutos espirituais por tentarem viver sem Deus.
E a solução ainda é a mesma que foi descrita naquele período. Reconhecer o ídolo, arrepender-se, honrar a Deus, retornar à adoração genuína, atentar para a orientação de Deus, abandonar o governo humano e aceitar uma teocracia sobre nossas vidas. A solução ainda é a mesma. Se entendemos isto, agora volta para os primeiros capítulos de Samuel. E eu quero ler alguns versículos com base em toda essa leitura, essas informações, como uma mensagem introdutória, bem objetiva nesse momento, para preparar nossos corações para as mensagens que virão e entendermos a revelação do Senhor. O primeiro tema que eu mencionei foi a idolatria e as decisões humanas. No capítulo 1, versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana tinha um desejo de ter filho, e porque o desejo do filho a cegou de tal maneira e se tornou um ídolo, que ela desprezava todos à sua volta. Isso mudou completamente a maneira como ela vivia, como uma esposa, como serva do Senhor, como alguém que estava adorando. Isso mudou a maneira como ela adora, como ela frequenta o culto, como ela vai a uma festa litúrgica, o que ela vai orar e rogar ao Senhor em suas orações litúrgicas. Mudou tudo. O desejo. E o desejo sempre é uma preocupação consigo mesmo. É exatamente esta preocupação que nos leva a desprezar o Senhor e a buscar um governo humano. É melhor. E cada um estava vivendo segundo a sua própria vida. Se você entender Juízes, o período em que eles estavam vivendo, que aí sim creio que foi escrito por Samuel, o autor diz, no período de Juízes não tinha um rei. E o que eles faziam? Cada um vivia como lhe parecia melhor. Buscavam a melhor forma de viver. Despreocupados, como se Deus não estivesse interagindo com o povo. Toda a idolatria tem exatamente este princípio. Em segundo lugar, nós temos os filhos de Eli, ainda que vamos entender a dinâmica da idolatria, na segunda narrativa, Hofni e Finéias. Capítulo 2, versículo 12, uma informação sobre esses dois sacerdotes, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Observe essa palavra que é muito importante. Eles não se importavam com o Senhor. Eles viviam do seu jeito, buscando uma maneira de viver feliz. Eles tinham um emprego sacerdotal e viviam como se o Senhor não tivesse a menor importância. A idolatria, então, agora leva esses sacerdotes a ignorarem completamente a liturgia. O trabalho litúrgico não tinha nenhum significado piedoso com o Altíssimo. Isso que a idolatria faz conosco. Há um desprezo pelos rituais, no versículo 17, que diz assim: Era, pois, muito grande o pecado desses moços. Aí você diria, que é tão grande que eles fizeram, que o autor disse que era muito, era a ideia superlativa, era grandíssimo o pecado deles perante o Senhor. Porquanto eles, aí vem a palavra de novo, embora a minha tradução coloca outra palavra, eles desprezavam a oferta do Senhor. Havia um descaso com as coisas do Senhor. E no versículo 19, temos a sequência. No versículo 19 do capítulo 2, na verdade no versículo 29, não 19, versículo 29. Quando o Senhor interage com Eli e fala sobre o pecado de seus filhos, no versículo 29 ele diz: Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes dos melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Se você estivesse lendo não pela a minha tradução, eu não sei se outras traduções colocam de forma diferente, mas a palavra honra aqui é exatamente o que nós acabamos de dizer. Eles não se importavam. Havia um descaso. E agora a ideia aqui é: por que você dá tanta importância? Por que você se dedica tanto? Por que há tanta honra? Por que isso é tão importante para vocês? E eu não.
E se você quiser entender melhor como isso vai aparecer no texto de Samuel, no capítulo 4, versículo 21. No capítulo 4, versículo 21. Estes homens morrem. E de forma, eu não vou dizer irônica, mas intencional, porque se estivéssemos lendo isto, o português vai perder um pouquinho, claro. Mas se estivéssemos lendo nessa perspectiva, entendendo o texto como um todo, você ia ver como o autor lançou toda a base nos primeiros 3 capítulos. Mas no versículo 21 do capítulo 4, quando esses homens morrem, diz assim: o menino, filho de um deles, ganhou o nome de Icavo, ou Icabô, aqui na transliteração, dizendo, foi-se a glória do Senhor, ou não existe mais a glória do Senhor. Uma homenagem ao menino, dizendo por que ele morreu. Porque eles roubaram a glória do Senhor. Então não tem glória. Meio irônico até de certa maneira, mas ele disse, foi-se a glória de Israel. E essa glória é a mesma palavra que temos lá, naqueles primeiros versículos. Eles fizeram um descaso com o Senhor. Não se importaram com o Senhor. E por que se importavam com tantas outras coisas? É porque eu já não estou mais. Não há importância mais. Deus não é importante para o povo mais. Deus não é mais visto. Deus não é adorado. E se você continua lendo, eu não vou ler todos os textos, mas no capítulo 6, no versículo 5. No capítulo 6, versículo 5. Quando os filisteus roubaram a arca e sofreram porque roubaram a arca do Senhor, versículo 5 do capítulo 6 diz, fazei umas imitações dos vossos tumores, sofrimento que eles estavam passando porque roubaram a arca, e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e devolvam a glória de Deus. Embora lá, importante, honra, glória, é a mesma palavra. Que quando os tradutores vão colocar para a nossa língua, olha, é mais fácil colocar assim a glória de Deus, porque já tem um significado religioso para nós. Mas, em outras palavras, é volte, devolva a importância que o Senhor tinha naquele povo com este símbolo da arca. Por que você tirou isso do povo? E simbolicamente, os filhos de Eli haviam perdido isto. Desprezaram o Senhor. A ideia de dar glória é o quão importante o Senhor é. Qual a honra, que honra ele tem no nosso meio. E aplicarei melhor isso depois de amanhã, quando falarmos a narrativa sobre aqueles homens, mas honrar a Deus não significa lançar palavras litúrgicas. Às vezes nós falhamos nesse sentido, porque louvar é dignificar, é lançar palavras. Mas se nós levantarmos nossas vozes e cantarmos de forma que exalte o Senhor, sem dar a Ele a devida honra e importância, nós estamos desprezando os rituais litúrgicos. E de certa maneira, estamos provocando a ira do Senhor. Porque o Senhor estava irado com estes homens. Por isso que é importante estudar esse texto e é relevante para nós hoje. É nossa adoração. A liturgia é importante, sim, claro. Mas fazê-la sem dignificar o Senhor no coração ainda é pecado. Então não basta jogar palavras ao Senhor. Precisa dar a Ele a devida importância. É exatamente o que significa honrar e glorificar o Senhor. E aí nós vamos ter isso em outros textos sobre Davi, sobre Saul. Os salmos, essas palavras vão ser repetidas várias vezes. E na última narrativa, então na narrativa de Ana nós entendemos a idolatria. Em Hofni e Finéias entendemos a idolatria. E agora na narrativa de Samuel, no versículo 18, também ela vai aparecer. Capítulo 2, versículo 18, diz assim, Samuel ministrava perante o Senhor. Se você entender a palavra ministrava, de que ele representava, de que ele servia, de que ele adorava ao Senhor, sendo ainda menino, e vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então ele ainda era um menino, há detalhes importantes sobre isso, ele ainda era menino. Ele não poderia fazer isto oficialmente, no entanto ele fazia. Ele não precisava de um credencial para fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Ele não precisava representar um sacerdócio oficial para cumprir uma liturgia. Mas o texto reconhece de que ele era exatamente
o que os sacerdotes eram em seus corações. Devemos entender a descrição sobre Samuel desta maneira, em contraste com os filhos de Eli, que oficialmente eram sacerdotes, mas para Deus não eram. Samuel não era, ainda era um menino, ainda é moço. No entanto, ele usa uma estola que não o representa, que a sua credencial não está na vestidura, essa é a ideia, mas está no que ele fazia perante o Senhor. O Senhor reconhecia. No versículo 15 ainda entendemos a ideia de uma promessa. No versículo 15: também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. É a idolatria do povo, do sacerdote, selecionando o melhor, abusando de suas credenciais. E o outro não tem credencial fazendo. Ainda podemos olhar agora para o Cântico de Ana, que temos aqui não é uma profecia exatamente, porque o autor já sabe que isso aconteceu, mas uma leitura, talvez seria melhor dizer assim, uma leitura da história, e ele coloca dessa forma no que Ana estava orando ao Senhor no capítulo 2. Nós temos no versículo 10: os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra e dá força ao seu rei. Eles não tinham rei. E exalta o poder do seu ungido. Se entendermos essa palavrinha, que o Senhor julga as extremidades da terra e ele dá força ao seu rei, com uma ideia de que ele propaga o rei, de que ele prepara o rei, de que ele dá os subsídios necessários para que tenhamos um rei segundo o coração dele, aí faz sentido uma leitura. E evidentemente que Samuel é este homem que preparou, porque o próprio texto vai nos dizer dessa forma no versículo 35. No capítulo 2, versículo 35, diz: então suscitarei para mim, agora sim, a voz do Senhor. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Evidentemente, está falando de Samuel. O sacerdote dado no lugar daquele que Deus está recusando. E no versículo... eu não sei se vale nem a pena citar todos os textos que temos aqui por causa do tempo. Mas quero pelo menos citar que o problema de Israel não era ter um rei ou desejar um rei, que talvez isso seja importante explicar. O pecado do povo não era desejar um rei. Era desejar um rei que não foi dado pelo Senhor. O pecado não é ter um rei, mas é não ter o Senhor junto com este rei. É não ter a teocracia, é preferir o governo de um homem. É achar que a sabedoria humana ou os braços de seu governante sejam melhores do que o Senhor. Porque em Gênesis, versículo 49, 10, nós temos a promessa de que Deus disse que daria um rei. Em Números 24, versículos 7 e 17, ele também fez uma promessa que destruiria Moabe e Edom com um rei. E sabemos que Davi fez isto. Em Deuteronômio 17, 14 e 15, Deus diz que escolheria para Israel um rei. E esse rei seria judaico, de Judá. Que o reino de Judá, descendente de Jacó, teria esse poder. Então Deus não tinha problema com o rei. Mas Deus tinha problema com o governo humano. Antes dos dias de Samuel, o povo chegou para Gideão e disse: reine sobre nós. E Gideão disse: não vou reinar sobre vocês. Era idólatra o desejo do povo. As nações têm, por que nós não podemos ter? Porque isso é idolatria. Deus não tinha problema com o rei, mas tinha problema com o desejo dos homens em abandonarem o Senhor e confiarem nos próprios homens. É esta a idolatria que nós vamos encontrar aqui. E então teremos a intervenção do Senhor. Ana se arrepende, compõe um salmo que reconhece a grandeza do Senhor no capítulo 2, uma exaltação ao Senhor. Os filhos de Eli não se arrependem e foram ceifados, e Deus tirou a sua glória do meio do povo como punição. Samuel volta e se prepara para mudar a história. Aí então nós entendemos a dinâmica do texto e por que tem o nome de Samuel. E quero encerrar então a meditação de hoje olhando para
alguns detalhes sobre Samuel. Até o capítulo 3, apenas nessa narrativa. E vou olhar somente alguns deles. Samuel representa a intervenção de Deus na história. Samuel representa a voz do Senhor, que corrige, que prepara o rei, que corrige o rei, que confronta o rei. Depois, na sequência, teremos Natã e Gade também, mas Samuel representa esta fase. Então vamos entender como Samuel foi preparado. Versículo 11 do capítulo 1. E fez um voto, isso foi Ana dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente, observe bem, se benignamente atentares para a aflição de sua serva. Amanhã quero observar como a oração de Ana muda. E como nós devemos orar, talvez seguindo este exemplo, de arrependimento, não de oração. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Samuel nasce com um voto. E o voto é de que ele serviria ao sacerdote. No versículo 28, mesmo capítulo, nós entendemos que a história e Samuel realmente nasceu por um milagre e Ana cumpriu o voto. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. No versículo que lemos, versículo 11, se benignamente atentares, ou se o Senhor atender por alguma razão, porque eu não estou exigindo, mas se o Senhor atender este desejo, versículo 18, eu trago como devolvido ao Senhor, e devolvido por todos os dias que viver. Não é temporário. Não estou negociando com o Senhor. Pois o Senhor o pedi, e então eles ali adoraram o Senhor. E de fato ela cumpriu, porque agora ela trouxe e entregou por toda a vida. O autor compôs isto não para que pudéssemos conhecer como Samuel nasceu, mas como é importante a ação de Deus, a intervenção de Deus. Como Deus preparou Ana, corrigindo, e traz Samuel não para que exaltássemos um milagre. A estéril deu à luz. Às vezes nossos olhos são guiados por cada detalhe na Bíblia e esquecemos o propósito das Escrituras. Mas foi selecionada de forma tão bonita e tão bela que as palavras vão se entrelaçando. Se o Senhor me der, eu não fico, fica com o Senhor. E se ficar com o Senhor, vai ficar com o Senhor para sempre. E se ficar com o Senhor, não é para ficar aí só servindo no tabernáculo, trabalhando aí de qualquer jeito. Foi entregue com um voto, que o autor agora está nos dizendo que esse menino ficou lá, mas tem alguma coisa diferente com ele. Porque esse menino ficou e desde a infância servindo ao Senhor, como nós lemos no versículo 11 do capítulo 2. Então Eucana foi-se a Ramá e sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. De alguma maneira, Samuel não ficou ali simplesmente para trabalhar. Mas havia algo diferente naquele menino. Porque os dois filhos de Eli e tantos outros tiveram uma educação similar, e ele é apenas alguém entregue para ser um coadjuvante. Como ele chega a ser o grande profeta e a grande revelação de Deus é como o autor quer contar. Versículo 18 diz: Samuel ministrava perante o Senhor. A esta altura, do versículo 18, Deus já reconhece o sacerdócio dele. No versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E detalhe, não estou contando isso para vocês sobre a vida de Ana, então eu vou parar de falar sobre Ana agora, mas entenda que só contei isso para parar de falar sobre ela, porque Samuel continua crescendo diante do Senhor. Os detalhes da narrativa apontam para Samuel e como ele está sendo educado, preparado. No versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. E agora, dos homens. Não apenas o Senhor reconhece, mas agora os homens começam a reconhecer a piedade desse homem. A maneira como ele serve. Ele não ganhou um credencial.
Ele foi como um coadjuvante, entregue para ser uma espécie de empregado ali, mantido pelos pais. Ele não tinha linhagem, ele não devia assumir o papel dos filhos de Eli. Mas isto está acontecendo por causa da intervenção divina. E ainda o versículo 1 do capítulo 3 começa dizendo: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram costumeiras. E Deus vai falar com Samuel e não com Eli. Só mais um detalhe. Versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E olha o acréscimo. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Dá para entender por que Samuel? A voz do Senhor sendo recuperada. E é desta forma que eu quero terminar a meditação de hoje. Porque de fato não olhamos sequencialmente nenhum texto, mas não conseguiríamos entendê-lo se não fizéssemos isto. Se você não ler os 3 primeiros capítulos de Samuel nesta perspectiva, você não vai entender o texto. Samuel representa o resgate da voz do Senhor. Mas há uma última aplicação sobre a exaltação que devemos dar ao Senhor, reconhecida por Ana, negada pelos filhos de Eli, reconhecida por Samuel, negada por Saul, reconhecida por Davi. Exatamente nessa proporção. E o que nós devemos fazer hoje? Reconhecer a glória de Deus, reconhecer o Senhor, reconhecer que Ele intervém na história e que Ele não está dormindo nos nossos dias e que Ele continua interessado nas ações do seu povo. Que se formos idólatras e negarmos o governo teocrático e passarmos a confiar em homens, Deus vai intervir em nossas vidas do mesmo jeito que interviu. Ele continua preservando ainda a sua santidade, a sua glória, a sua honra diante do povo da aliança, que é o que o representa ainda nessa terra. Diante daqueles que o conhecem. Por isso não podemos nos confundir em meio à liturgia e desprezarmos ao Senhor. Não podemos nos confundir em meio ao mundo dos homens e deixarmos o Senhor de lado. Senão Ele vai intervir em nosso meio, porque Ele não está dormindo. A maior prova desses versículos que nós acabamos de ler é que Samuel não foi um acidente. Samuel não caiu ali da noite para o dia. Samuel foi preparado pelo Senhor, intencionalmente, em sua soberania, para que a voz do Senhor fosse ecoada novamente no meio do povo. Para que o povo tivesse uma chance, um retorno. E se vocês retornarem, como ele disse na voz de Davi, o Senhor é misericordioso e perdoa. Mas Ele não vai negociar o seu caminho. Porque não negociou com Davi. Então Deus não vai mudar o que Ele planejou, mas você pode mudar a sua escolha, como Davi fez. Não é muito inteligente, nem tão sábio experimentar o caminho do homem negando o Senhor. Eu retorno, Senhor. Eu vou ficar com o teu caminho, não vou escolher o caminho dos homens. Saul escolheu o caminho dos homens. Hofni e Finéias escolheram o caminho dos homens e foram ceifados. Talvez Deus não mate nenhum de nós aqui. Talvez mate. Ele é soberano, faz o que quer. Mas o intuito de hoje à noite é pensarmos como nós vamos exaltar ao Senhor ao entendermos que Ele inspirou aquele autor para que compreendêssemos que Ele ainda intervém na história humana e que Ele não abandonou o seu povo. E que Ele continua repreendendo o pecado e espera arrependimento daqueles que ouvem a sua voz. Vamos orar? Senhor, é com temor que nós nos aproximamos da sua palavra. Nós sabemos que não é um texto comum, mas que ao conhecermos como esses homens, inspirados pelo Senhor, escreveram, nós nos deparamos com a voz do Altíssimo, a voz do Senhor. Isso é tão sério para nós, Senhor, que temos um compromisso contigo de fidelidade à sua palavra que não queremos negociar, jamais. Nós sabemos que o Senhor continua intervindo na história humana e fez isto durante a história do povo na antiguidade, não porque queria formar uma nação apenas, porque tinha interesses nacionais. Nós compreendemos que o interesse do Senhor era formar um povo que recebesse a voz do Senhor e que divulgasse-a diante do mundo.
E sabemos que esta responsabilidade está conosco, é o nosso tempo, é a nossa geração. Senhor, muitos desses irmãos, juntamente comigo aqui, que ouviram a sua palavra, entendemos isto e não queremos falhar perante o Senhor. Mas também sabemos que, de modo geral, aqueles que dizem crer, que dizem representá-lo como igreja cristã, têm negado a fidelidade à sua palavra, têm negado um compromisso digno que honre ao Senhor e têm buscado um caminho da liturgia, um caminho mais fácil para seguir, um caminho dos homens, uma maneira mais tranquila de viver o evangelho que não incomode, que não haja que não tenha mais quebrantamento, que não tenha mais seriedade, onde o nome do Senhor não é mais honrado, mas são honrados o nome dos pregadores, dos pastores, dos líderes, das denominações e não mais o Senhor. Não queremos, Senhor, estar entre aqueles que serão disciplinados por Ti, como o Senhor fez no decorrer da história. Queremos estar entre aqueles que entenderam a voz do Senhor e se quebrantaram. E reconheceram o Senhor no fundo de suas almas, como Ana, como Davi, como Samuel. Que não brincaram com o Senhor quando foram confrontados, e que não brincaram com o Senhor quando tiveram que abandonar seus ídolos para retornar ao caminho do Senhor. É este o compromisso que queremos fazer neste momento, nos comprometendo para que nas próximas 3 noites, se for da sua vontade, possamos descobrir exatamente os nossos ídolos, nos arrependermos buscando o caminho da graça e da misericórdia do Senhor, para representá-lo de forma mais digna que o Senhor merece. Esta é a oração que nós fazemos no Teu nome. Amém.